Olá, sejam bem-vindos à primeira aula do componente de arte da segunda série do ensino médio. Eu sou a professora Arlene Azulay e vou acompanhá-los nesta aula que tem como objeto de conhecimento. A nossa aula é número 1, objeto de conhecimento, valorização e experimentação das diferentes linguagens como fenômeno sociocultural e sensível aos diferentes contextos. Detalhamento. A arte nas suas diferentes linguagens como forma de conhecimento do mundo, buscando refletir e produzir discursos estéticos articulados na contemporaneidade em nível nacional e internacional. E agora fiquem atentos que vamos iniciar a nossa aula. Iniciamos essa aula com várias imagens aqui, como vocês podem observar, de linguagens artísticas. E com essa imagem aí, nós podemos observar que o ser humano, ele deseja dar sentido à vida e sempre busca algo mais, o que o motiva a criar formas de expressão, comunicação e intervenção em sua realidade. Necessitamos atribuir significados à nossa vida. Temos impulso para a dança, para cantar, para a gestualidade e pela produção e apreciação de imagens, como vocês podem ver. Então, enfim, temos a necessidade de arte. E se não existisse arte, como seria o mundo? Já pensaram sobre isso? Então, vocês podem observar que, mesmo que não percebamos, vivemos rodeadas de experiências sensoriais que se fazem presentes e se tornam uma necessidade no cotidiano. Vocês podem observar aqui nessas imagens que a arte ela faz parte do nosso cotidiano. Aí, vocês também. Por exemplo, ao entrar numa galeria de arte ou no museu, ou passear pelas ruas de grandes cidades, vocês podem observar quando vocês andam aqui, se vocês tiverem a oportunidade também de vir aqui em Manaus, observar, caminhar pelas ruas, vocês vão se deparar com vários grafites, que são imagens, são desenhos pintados nas paredes, nos viadutos, nos prédios da cidade. Então, aí a arte já faz parte aí do cotidiano também das grandes cidades. E também tenho certeza que todos vocês gostam de música e cada um tem um estilo de música específico. Alguns gostam de rock, outros de sertanejo, outros de música romântica. Então, a música ela faz parte também das nossas vidas. E aqui, como vocês podem ver, nós temos um estilo artístico aqui. Vocês viram uma imagem do movimento impressionista, mas também nas artes plásticas existem vários outros estilos. Nós temos as vanguardas, que são o impressionismo, o expressionismo, o cubismo, o surrealismo, o dadaísmo, e também temos as artes clássicas, temos também as artes renascentistas. Então, existem diversos estilos de pinturas, de artes plásticas e também estilos musicais. Aqui nós temos também um grupo de dança, que é uma dança, Uma dança contemporânea. Então, nós convivemos com a arte no dia a dia. Então, agora a gente vai falar um pouco dessas linguagens artísticas, essas 4 linguagens. Então, cada povo constrói caminhos de sua arte. Ela surge de modos diversos e peculiares que seria impossível classificar tanta pluralidade de forma rígida e específica, como eu mostrei para vocês. Ou seja, cada povo tem a sua característica e seu estilo de arte. Então, podemos definir 4 linguagens muito amplas que abarcam várias maneiras de expressão.
Aqui, como mostrei já para vocês, são as artes plásticas. Aqui nós temos o movimento impressionista, como eu falei. Aqui nós temos o grafite, que nas grandes cidades vocês podem se deparar. Aqui nós temos esse grafite aqui no viaduto de Manaus. Então, são vários grafiteiros aqui. Aqui nós temos também um grupo de dança contemporânea, mas também existe a dança clássica, existe a dança folclórica, então são estilos diferentes de dança. Então, é um mundo muito grande de linguagens artísticas dentro de uma mesma linguagem. Aqui nós temos a música, seria a música erudita, de uma filarmônica, né, e a música também, como eu já falei, existe vários estilos, de rock, sertanejo, não é isso? Então, cada um se identifica com um estilo específico de linguagem artística. Aqui nós temos o teatro. Então, o teatro ele surgiu lá na Grécia Antiga. Então, existem vários tipos também, estilos teatrais, gêneros teatrais. Nós temos o drama, nós temos a tragédia, nós temos o teatro contemporâneo. Então, existem diversos subtítulos aí de teatro. Então, vamos especificar um pouco mais sobre as linguagens artísticas. Bem, a arte existe de muitas formas, com diferentes conceitos. Cada civilização produz arte e a define dependendo de seus costumes, valores e história. O que é arte para uma cultura e época não pode ser para outras. Então, os primeiros vestígios de arte surgiram lá nos homens primitivos, através das pinturas rupestres. Então, ali a arte tinha uma função. Então, cada civilização, a arte, ela tem uma função diferente. Por exemplo, na Idade Média, ela tinha uma função mais religiosa. Havia o teocentrismo, ou seja, Deus no centro do universo. Então, todas as artes eram voltadas ali para a religiosidade, assim também como o Antigo Egito. Então, a palavra arte mesmo, como apreciação estética, ela surgiu lá no Renascimento e até os dias de hoje, através do que? Da arte contemporânea. A gente vai mostrar agora para vocês as funções da arte. Então, a arte ela pode apresentar diferentes funções em cada sociedade. Ela pode contar histórias, pode educar, provocar reflexão, pode representar a realidade ou criticá-la, ser manifestação dos sentimentos do artista, do sonho, imaginação ou fervor religioso. E pode não ter função alguma, bastando-se por si mesma. E vamos voltar agora com uma imagem lá da pré-história. Vamos ver agora uma arte rupestre. Então, através dessa imagem aí, a arte ela pode contar histórias. Então, os historiadores, ao analisar essa imagem, perceberam aí o estilo, né? Como é que viviam esses homens pré-históricos. Então, esse ato de contar história, ele acompanha a humanidade desde os primórdios, como vocês estão vendo aí, através dessa pintura rupestre. Os homens das cavernas eles já narravam os acontecimentos do seu cotidiano, como demonstra essa pintura rupestre. Aí nós temos uma imagem estilizada de uma pintura rupestre, onde vocês veem aí, porque lá no período paleolítico, os homens pré-históricos eles tinham uma pintura mais naturalista, ou seja, eles pintavam a imagem tal como viam na natureza. E aqui já é mais estilizada. Você não está vendo aí um ser humano. Olha como o ser humano é representado ali, certo? Através do quê? De forma geométrica, bem estilizado. Então, nesse período neolítico, o homem ele já não era mais nômade, ele tinha residência fixa e ele começou a plantar. Então, aí os historiadores começaram a observar o cotidiano ali dessas pessoas, ali através dos rituais, certo? De dança, como vocês podem ver. Então, aí foi interpretada a maneira como esses pré-históricos, esses homens pré-históricos viviam. Então, ao longo do tempo,
A arte de contar história, ela ganhou recursos para além da oralidade. Através do teatro, certo? Palco, figurino, música e outros elementos, enriquece a narrativa, envolvendo o narrador e espectador numa experiência sensorial. Então, o homem pode contar história também através do quê? Do teatro. Como eu falei para vocês, o teatro existiu, começou lá na Grécia Antiga. E através de estilos de teatro, de gêneros, ele conta diferentes história. E com o avanço tecnológico, aumentou o leque de possibilidades. A mesma história, ela pode ser contada de diferentes maneiras, com diversos enfoques e recursos audiovisuais. Então, eu posso contar uma história através do quê? De uma tragédia, através de um drama ou através de uma comédia. Então, a mesma história ela pode ter diferentes, certo? Estilos artísticos. E também, através dos recursos audiovisuais, hoje em dia, o teatro também ela usa um cenário tecnológico, virtual também. Então, a gente vai mostrar para vocês agora uma imagem, tá? De um grupo de teatro, como vocês podem ver. Então, aí nós podemos observar que é um teatro contemporâneo, através do vestimenta dos atores. E se fosse lá na Grécia Antiga, como é que esses atores estariam? Como é que seria a vestimenta? Já seria uma vestimenta lá do estilo grego. Então, as mulheres estariam com vestimento de roupas gregas, né? Com aqueles mantos. E também o cenário seria diferente, seria um cenário lá poderia ser no teatro mesmo grego, e essa mesma história poderia ser contada também no Egito ou na Idade Média. Então, dependendo da época, essa história ela vai mudando tanto o figurino como o cenário e também a linguagem dos atores. Também nós podemos contar uma história através de filmes. Aí a gente tem aqui uma imagem do cartaz do filme One Love, com imagem de Bob Marley. Então, esse filme aí, ele é uma cinebiografia, né, dirigida por Reinaldo Marcos Green, em torno do ícone do reggae, Bob Marley. O filme, ele mostra a vida de Marley, seu impacto no mundo da música, além de momentos de sua vida particular. Um dos acontecimentos que deve fazer parte do filme é o atentado que o ator sofreu em 1976 e seu ativismo, usando a sua fama para lutar pela paz. Então, através também dos filmes, se conta a história. Aí é uma história verídica, certo? É uma videobiografia do cantor, mas também existem várias histórias fictícias, como vocês conhecem, vários estilos de filme, né? Tem o filme também baseado na comédia, no drama, na tragédia, um filme de ficção científica. Então, cada um de vocês tem um estilo também de filme, né, que gosta de assistir. Tem uns que gostam só de aventuras, outros mais de romance. E também a arte ela pode representar a realidade. Aí nós temos uma imagem, né, duas irmãs no terraço, é uma pintura, a tela, óleo sobre tela, de Pierre Auguste Renoir. Então, o Pierre Auguste Renoir, ele era conhecido para celebrar a beleza, especialmente a mulher. Então, ele gostava de retratar a vida parisiense das pessoas. Ele retratava momentos felizes ali das pessoas. Então, o estilo artístico de Renoir é o estilo impressionista, que ele capta ali o momento da luz incidindo ali sobre as pessoas. E também uma outra forma de contar a realidade, nós temos um outro artista, que é o Courbet, aí moça peneirando trigo, Gustave Courbet. Então, o Courbet, ele retratava a realidade, principalmente as pessoas da classe menos favorecida. Então, ele fazia uma
crítica, né, da desigualdade social. Ele mostrava os trabalhadores rurais, aí, como vocês podem ver. Esse quadro aí, ele retrata, né, o olhar entediado no rosto da mulher deitada e o menino curioso. Então, o Courbet usou modelos reais na sua pintura. Diz que as mulheres na pintura são duas irmãs, Julieta e o irmão. Então, o Courbet, ele retratava a realidade das pessoas que trabalhavam no campo. E também nós temos uma outra, que é uma fotografia que a gente vai mostrar para vocês. É uma fotografia, é fotojornalismo. Então, o fotojornalismo também pode ser arte. Então, ele faz também algumas denúncias, como vocês podem ver aí, que é uma denúncia das queimadas, não é isso? Então, ele retrata também o fotojornalismo, a realidade, através da fotografia. Nós também temos um outro estilo artístico, que é o hiperrealismo. Aí nós temos uma obra chamada The Father, né, de Emanuele Dascânio, como vocês podem observar. Então, esse artista, ele retrata as pessoas tão reais que parece uma fotografia e não parece ser uma pintura nem um desenho. Então, Emanuele Dascânio é um dos maiores artistas vivos do nosso tempo. Um verdadeiro mestre. A arte de Dascânio impressiona pela perfeição dos detalhes e pelo hiperrealismo utilizado por ele em retratos feitos com lápis e carvão. Emanuele, que atualmente mora em Dubai, utiliza 2 tipos de processos criativos. O primeiro, ele desenvolve um conceito e um desenho para expressá-lo. Já o segundo processo é mais intuitivo, de uma forma que o desenho já existe nele e só depois, então, é capturado um significado. Então, vocês puderam observar que a arte também ela retrata a realidade de diferentes formas, né? Com denúncia social, né? O Renoir gostava de mostrar a beleza, os momentos felizes ali da vida parisiense. Já o Courbet mostrava os trabalhadores rurais. E Emanuele Dascânio, ele faz imagens de pessoas que parecem ser uma fotografia, então chamada arte de hiperrealismo. Então, quando a arte entra em contato com o público, pode também gerar interpretações muito diferentes das pretendidas pelo artista, mas pode dizer que, de forma geral, as manifestações artísticas possuem em comum seu caráter estético. Uma mesma obra pode despertar experiências muito diferentes nas pessoas. Então, se você já teve a oportunidade de visitar um museu ou uma exposição, uma galeria de arte, você vai ter experiências sensoriais diferentes de, por exemplo, um amigo seu que vai nessa galeria. Então, cada estilo artístico, você tem uma impressão. Por exemplo, se você entrasse numa galeria de arte e se deparasse com essa obra aqui. Vamos mostrar para vocês. Então, isso aí é uma obra chamada de A Fonte, de Marcel Duchamp, de 1917. Marcel Duchamp, através dessa obra, que ele chamou de arte, A Fonte, ele fez uma crítica à própria arte. Ele pegou um objeto já pronto, ele comprou, certo? Esse mictório numa loja de materiais de construções e colocou numa galeria de arte, certo? Esse objeto, ele foi reprovado por os especialistas de arte e o Duchamp, ele fez apenas uma crítica, ele quis ali chocar o público, fazer uma crítica.
Aí as pessoas entravam ali na galeria e se deparavam com esse objeto. Isso é arte? O que é isso? Então, através desse objeto, Duchamp, ele deu origem à arte conceitual, que a arte não está num objeto, por exemplo, no quadro já pintado, ele já está no conceito. Então, através desse objeto, ele originou a arte conceitual e também um movimento chamado dadaísmo. E também, através desse movimento, ele critica a própria arte. Então, para várias culturas e épocas, a arte é entendida como uma representação da beleza. Por isso, a associação é comum até hoje. Mas não é só de beleza que interessa a arte. O feio, o grotesco e o desagradável também provoca experiências estéticas. Aí a gente vai mostrar para vocês, que tenho certeza que vocês já viram essa imagem aqui, certo? O Grito, de Edvard Munch, que foi pintado em 1893, certo? É um óleo sobre tela. Então, essa arte, ela é uma arte como manifestação do sentimento do artista. Aí também é uma vanguarda artística, ela é chamada expressionismo, porque ela expressa toda a angústia, o medo do artista. Então, os sentimentos, a angústia. Então, o Edvard Munch, nessa época, ele estava passando por um processo muito difícil na vida dele, com depressão. Então, ele pintou ali essa obra, uma figura ali andrógena, como vocês podem ver, e como se ele estivesse dando um grito de horror, e ele muda ali toda a paisagem. Então, cada pessoa, quando olha essa imagem, ela tem uma experiência estética, uma sensorial diferente. Então, como eu falei antes, o grotesco também é uma obra de arte, não só o bonito, certo? Então, existe esse movimento artístico chamado expressionista, onde o artista expressa as suas angústias e os seus medos. E nós temos também uma outra imagem, certo? Que é uma arte que faz uma crítica social. Aí o artista, o Goya, ele está fazendo uma crítica à guerra. Então, essa imagem aí são chamados de Desastre da Guerra, que é uma série de 82 gravuras do pintor espanhol Francisco de Goya, realizada em 1810 e 1815. O horror da guerra é mostrado especialmente cru e penetrante nesta série. As estampas detalham as crueldades cometidas na Guerra da Independência Espanhola. Em vida, somente foram impressos 2 jogos completos das gravuras de Goya. A primeira edição apareceu em 1863, publicada por iniciativa da Real Academia de Belas Artes de São Fernando. Seguiram outras em 1892. E também a arte, ela serve também como fervor religioso, como vocês vão ver agora uma imagem do barroco. Então, a arte como fervor religioso. Como vocês podem ver, o barroco no Brasil ele aconteceu em 1601 a 1768. Ele foi marcado pela temática religiosa. Os edifícios sacros são os destaques na arquitetura barroca no Brasil. O interior tem forte presença, como vocês podem observar na imagem, do ouro nas paredes e no altar revestido com madeira esculpida. Além disso, existe um bom aproveitamento da luz, seja a natural ou de velas. A pintura de imagens tem efeitos que despertam emoções e ajudam a narrar de forma visual das histórias católicas. Como vocês podem observar, essa imagem sacra aí, fervor religioso, é o barroco que chegou ao Brasil. Então, a arquitetura barroca
no Brasil existem várias igrejas, principalmente lá em Minas Gerais, em Ouro Preto, onde o Brasil teve uma grande abundância de ouro. Então, através disso, eles construíram essas igrejas para chamar os fiéis para um interior, certo? Já que o barroco foi considerado uma contra-reforma, porque existiu uma reforma da Igreja Católica. Aí surgiu o protestantismo. Então, para combater essa reforma, houve essa contra-reforma. Então, a igreja ela teve toda essa beleza interior, muito detalhes para chamar os fiéis de volta para a igreja. Então, nós temos também um outro estilo, né, de arte, que aí nós podemos considerar a dança, né, como fervor religioso, né, dança folclórica. Aí nós temos a imagem do maracatu nação, ou maracatu de baque virado, que é um tipo de maracatu, um ritmo musical, dança ritual de sincretismo religioso, com origem no estado de Pernambuco. Trata-se do mais antigo ritmo afro-brasileiro. Então, o maracatu nação, existe um outro tipo de maracatu, que é o maracatu rural, que geralmente acontece em Nazaré da Mata, onde os trabalhadores rurais, principalmente na época do carnaval, eles se fantasiam com muito colorido, com chapéus coloridos, e vão fazer uma manifestação folclórica. Já esse maracatu nação é voltado mais para o rito religioso, como vocês podem ver. Então, esses brincantes, eles se vestem de reis e rainhas do Congo, certo? E vão fazer esse cortejo. Existe também uma figura que é principal, que é uma calunga, que é uma mulher, é uma boneca que é um símbolo do maracatu nação, certo? Então, tudo isso é voltado para a religiosidade. Então, manter uma produção de arte engajada não é tarefa fácil, visto que as correntes modernistas e a culminância na arte contemporânea de diversos temas já foram explorados, como vocês já viram, o que torna mais desafiadora a missão de lançar um olhar novo sobre alguma questão. Então, ainda assim, os artistas, eles estão sempre descobrindo, criando maneira de expressar e dar voz aos seus discursos. Hoje nós temos a arte contemporânea, que é a arte dos dias atuais. Então, na arte contemporânea, existe as pinturas, certo? Contemporâneas. Como é que é a pintura contemporânea? Para o artista produzir uma arte contemporânea, como vocês viram, já foram vários estilos que já foram, vamos dizer, pintados, certo? Então, o artista contemporâneo, ele pinta de uma forma diferente, ele pega suporte diferente, ele pode pintar na tela, no chão, pode também pintar no próprio corpo, que é a body art, e também ele está descobrindo maneiras diferentes. Por exemplo, nós temos um artista chamado Vicky Muniz, que ele pega materiais inusitados. Ele produz arte com chocolate, ele faz releitura, por exemplo, do quadro da Mona Lisa, usando comida, usando chocolate, usando pasta de amendoim. E também ele usa a fotografia. Ele já fez uma obra chamada Lixo Extraordinário, que ele vai no lixão e monta uma obra de arte e depois fotografa. Então, é uma maneira diferente de produzir arte. Também na dança contemporânea, os dançarinos estão sempre inovando, buscando novas formas de dança através das expressões corporais.
O teatro também contemporâneo, onde o público interage ali com os artistas, né? Ele quebra a quarta parede. O próprio público vai ao palco e faz parte da história. Então, são diferentes linguagens, como vocês puderam perceber. Nós temos as linguagens plásticas, né, que são vários estilos diferentes que vocês puderam perceber. Temos o impressionismo, o expressionismo, o realismo, nas danças também, dança contemporânea, dança clássica. Então, e viram também estilos de teatro diferentes. Então, espero que vocês tenham gostado da aula e compreendido, e assim nós terminamos essa primeira aula.